Boa tarde, Manuel. Seja bem-vindo aqui à Livraria Letras Lavadas, ao nosso podcast, O Poder da Minha Vida. É com muito gosto que o recebemos cá. E hoje para falar de uma pessoa que lhe é tão querida e que lhe diz tanto, que é Fernando Pessoa, na sua vida e no seu dia-a-dia. Como tudo começa pelo princípio, eu faço aqui até uma analogia com uma das frases do nosso Pessoa, que ele gosta de dizer, e dizia, aliás, pátria é a nossa pátria é a língua portuguesa, mas a sua naturalidade é mais específica, é natural aqui dos nossos Açores. Como é que começa a sua vida neste mundo? Como é que recorda as suas raízes? Antes de mais, obrigado à Letras Lavadas pelo convite e, portanto, com referência ao Fernando Pessoa, que a minha pátria é a língua portuguesa, eu considero-me português, apesar de ser açoriano, mas considero-me português. E a minha vida em relação à poesia começa quando eu vou para a Universidade Sénior após um percurso de trabalho na área de contabilidade e informática, em que fiz o meu percurso académico, portanto, em Ponta Delgada. Terminei o meu 12º ano aqui na Domingos Rebelde, no ano de 80, e interessei-me sempre por livros, é uma realidade. A leitura, para mim, sempre foi um amigo ao qual eu não podia deixar. Ou fosse para férias, ou se fosse para uma praia, teria que levar um livro sempre ao meu lado. Era um amigo inseparável. O Fernando Pessoa, na minha raiz, portanto, aqui presente, está quando vou para a Universidade Sénior em 2017, ingressar-me em algumas formações de curso, com uma aprendizagem ao longo da vida, o que é muito bom para nós. E eu conheço o Mário Sousa, que dá poesia, e eu digo, bem, eu vou para aquela oficina, como se diz na universidade, e estava convencido que iria fazer aquilo que se fez no meu 3º e 4º ano, que era ler poesia dos Lusíadas e do Camilo Castelo Branco, da Sete Queiroz, e tínhamos que desconstruir todos aqueles sonetos, o que para mim não era nada agradável, não gostava, sempre fui mais virado para os números. O Mário, portanto, puxa-me e fico rendido da maneira como ele explica e como eu vou ler a poesia. E levei algum tempo, sem dúvida, de todos os poetas, Pessoa é o que mais me identifico, pela maneira, para já, é um poeta universal, como toda a gente sabe, apesar de também gostar de o Eugênio de Andrade, Natal Correia, Antero de Quental, o nosso Antero, que também estimo muito, mas o Fernando Pessoa, com os seus heterónimos, fez-me, sem dúvida, vibrar todos estes poemas que, por muitas vezes, os declamo, assim por dizer. Sim, voltando um bocadinho atrás, quando falava das raízes, queria que me contasse um bocadinho como é que foi o seu tempo de infância, se aí já tinha alguma ligação também com os livros, como é que brincava, como é que era ser criança no seu tempo, ao fim e ao cabo, tão diferente de hoje? Pois, o ser criança, eu sou filho único e tinha os meus tempos para mim, sempre adorei livros. E na altura, é importante para aí com os meus 5, 6 anos, a banda desenhada era a leitura por excelência. E eu não me agradava de todo estar ali a olhar e a ver aqueles bonecos, queria leitura, queria palavras. E então apareceu os 5, o Clube dos 5, que mais tarde veio o Clube dos 7. Comecei a comprar a coleção e daí, pronto, a brincar. Não, claro que à parte da leitura, não vou dizer que estive sempre agarrado aos livros, que é mentira. Jogava a bola, brincava a bicicleta futebol, inclusivamente com amigos meus. E daí para a frente, depois foi entreter de situações. Inclusivamente tenho amigos meus, que agora também alguns não os vejo mais, como os poetas dizem, que já não se vê os amigos, trocávamos hábitos de leitura. E como deve-se recordar, eu tinha os meus 12 anos, estava para ir no meu ciclo preparatório no 2º ano, e tínhamos o privilégio de ter uma biblioteca itinerante que nos ia à localidade onde nós estávamos
E eu aí, para mim, o dia em que ela chegava, para mim, era uma ânsia. A hora, por volta das 5, ela chegava ao adro da igreja, muito perto, e eu, com o meu cartão de sócio, ia lá e penso, não quero mentir, mas eu acho que tínhamos um limite de levantar, parece que era 3, 4 livros, e aquilo para mim era uma maravilha, e trocava, e levantava, e eu lia, e na semana depois lá estava outra vez, e por aí fora. Alguns livros dos 5 e dos 7 e outras obras que comprei mais pequenas, trocava com uma prima minha, que eu gostava muito de ler, e então, Manel, tu já leste aquele, ou eu dizia, olha, tenho este, queres? E trocávamos, porque quando se acaba de ler um livro, Sim. há que colocá-lo na estante. E eu tenho, neste momento, com 62 anos, a caminho dos 63, uma boa biblioteca, porque fui adquirindo, ao longo do tempo, algumas obras. E então agora, com o tempo de confinamento, vamos adquirindo mais, porque vamos a certos sítios, olha, vamos para comprar, está entre mãos. E na minha mesinha de cabeceira, digamos, tenho o Urbano Betancourt na sala de espelhos. Salve seja, na minha mesinha de cabeceira. E agora, no dia 19 de março, precisamente o dia do pai, o meu filho ofereceu-me o livro Desassossego do Fernando Pessoa, que já é algo muito antigo, que li já há muito tempo atrás, e ele já sabe, por experiência, que é o presente que eu mais gosto. É o livro. Eu fico super feliz quando me oferece um livro. Ou então, uma historiográfica. E por aí assim. De maneira que, tendo bem um filho só, tentei passar para ele estes exemplos de leitura, mas foi totalmente impossível. O meu filho, virado para o desporto, é licenciado em desporto, professora de educação física, e eu não consegui transmitir-lhe, apesar da biblioteca que lá estava, e incentivar quando estava a ler, olha, lê este livro, que cheguei a comprar alguns dos outros livros na altura, mas aquilo, ele pedia-me sempre, pai, se comprares, compra a vida do Jorge Jesus, compra a vida do Mourinho. E eu fazia das voltadas, e ele não se interessava muito pela leitura, a não ser aquele estilo. Sim, mas sempre trabalhou, como estava a dizer, por cultivar este gosto que em si era tão natural, não é? Exatamente, completamente natural, era aquilo que eu mais gostava, e ainda hoje, e que idade que tenho sempre os meus livros e não consigo passar sem eles. Faz muito bem. Quando conheceu a contabilidade, como disse também aqui no início, na Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, como é que era, nesta altura, a vida do dia-a-dia da nossa cidade? Que espaço havia para se viver, quer a família, quer a profissão? A minha pergunta mais direta é, sentia como hoje se sente esse remexer, este sempre ter uma necessidade de sempre fazer mais e nunca se chegar a tudo? Ou era um tempo mais calmo, mais sossegado? O tempo, portanto, isso já lá vai uns 40 e poucos anos, 45 na boa. E o tempo de leitura, na altura havia cá uma livraria, não sei se posso passar a publicidade, que era a Livraria Gilde. Sim, a nossa saudosa. E a nossa, que era aí que eu passava os meus tempos, no Gilde, ia à livraria, e na altura o Sr. Gilde de Alderstein tinha alguns livros e jornais no próprio café. E eu adquiria, era assinante inclusivamente de um jornal semanário do nome Tempo, e não tinha nada a ver com os dias de hoje. De novo, de todo, não havia publicações. Era um problema arranjar um livro, tinha que ser com certa antecedência, não havia publicações. Havia cá os nossos próprios poetas que estavam, mas parece que estavam adormecidos no tempo. Não havia assim, como hoje, a abertura de qualquer pessoa, não digo qualquer pessoa, entre aspas, lança um livro ou escreve. Tenho um primo meu que escreve livros infantis e depois já publicou. E, antigamente isso não se via. No meu tempo atrás era muito complicado. E a nossa livraria, o nosso tempo, era a Livraria Gil, pouco mais, agora de momento não me consigo lembrar outra. Mais tarde, penso que houve uma outra, dentro do mesmo estilo, que era a Livraria 9 Estrelas. Exatamente, que era ali em frente ao Mercado da Graça, que me falha agora o nome do nosso querido José de Almeida. Sim, exatamente. De qualquer maneira, o que eu também lhe queria perguntar era, mas sentia
este aumento de stress, era aí que eu queria chegar. Os tempos em que foi pai, marido e que trabalhava, eram tempos mais sossegados para se viver a vida. Completamente. Muito mais sossegados. Nós tínhamos horários para tudo. Apesar de o meu filho nasceu, eu tinha já 33 anos e a minha mulher trabalhava na SATA no aeroporto por turnos, tinha que fazer uma vida de pai e mãe ao mesmo tempo, porque ele foi para o colégio com 3 anos e ela já lá trabalhava no aeroporto, cada um tinha o seu carro, ela entrava às 5 da manhã, eu por vezes tinha sempre a hora de entrar às 8, estava no colégio, depois ia trabalhar, a minha profissão era contabilidade informática, uma visão de números e de contas e de balanços e de demonstrações e tudo isto, e realmente 38 anos nesta matéria fez com que agora isso ficasse esquecido, é um virar de página diferente. E agora estou numa de aprender e inclusivamente a pensar seriamente, não fosse agora o Covid, fazer uma licenciatura em História que tanto gosto. Sim, nós também já vamos chegar a esta parte. Também me chamou a atenção quando me enviou as informações sobre a sua vida. Sente saudades deste tempo em que tinha que levar o filho à creche, em que era um pai de uma criança de 3 anos? Sim, muitas, muitíssimas. Ele hoje já está com 30 anos, vai fazer agora em outubro, já é pai, já sou avô, e sinto muita saudade mesmo, a maneira de estar com ele, as explicações que lhe dava. Ele era muito atencioso, era um miúdo muito bonito e muito querido e atencioso comigo e com ele. Houve uma grande cumplicidade entre mim e ele. E tenho, sem dúvidas, grandes saudades desse tempo e espero revê-las com mais calma agora com o meu neto. E daí estou à espera. Aliás, eu disse à minha mulher antes de sair de casa, eu vou a esta entrevista a convite da Letras Lavadas e da Patrícia Carreiro, que muito gosto, para ficar para a recordação, para o meu neto ver mais tarde, porque isto são coisas que ficam na memória. E eu estou aqui por ele, basicamente. Claro que sim, são registros interessantes que têm que ficar para nós, que estamos a ouvir as vossas lições de vida e para quem está no vosso caminho, certamente. Tendo em conta que poesia é amor, e hoje estamos aqui para falar, falar especificamente de poesia, amava-se de outra maneira no tempo em que era jovem? Completamente. Não posso dizer completamente não. O amor é sempre igual, é sempre o mesmo, depende do conceito de cada um. Eu posso dizer até que namorei a minha mulher há apenas 5 meses. E após casamos. E estamos casados já há 35 anos e continuamos a namorar e a sentir o mesmo um pelo outro do que há 35 anos atrás. Hoje eu tenho a impressão que o conceito de juventude e de amor é um bocado diferente. Levem as coisas mais ao desporto, não estão tão concentrados. Eu concentrei-me de imediato, quando conheci a minha mulher, a juntar os trapos, comprar a casa, e depois casar, e comprar as mobílias, e depois vir a criança. Era tudo com mais métodos. Hoje em dia não estão nesta onda, é diferente, é um estilo de vida completamente diferente, o que eu não vou criticar, que são tempos modernos, tempos diferentes. Exatamente. Uma das coisas que no seu tempo, quando aprendeu poesia, que mais lhe chateava, com essa expressão, era o interpretar a poesia, aquela coisa tão rígida. O desconstruir dos sonetos que lá estavam, para mim, era uma coisa incalculável. Não conseguia de todo chegar ali e tínhamos que ver aquilo na aula de português e a primeira passava-me da cabeça. Hoje em dia, com a ajuda do Mário, sem dúvida que estou rendido a ele, é completamente diferente. Sinto a poesia de dentro, é preciso ser sentida para a ler e não é em qualquer momento, nem em qualquer altura que se abre um livro e lê-se poesia. A poesia tem que ser sentida. Eu, pelo menos, penso assim. Eu penso dessa maneira. Por isso tenho uma maldadezinha para si, uma interpretação de outra maneira. No poema Primavera, de um dos heterónimos do nosso Fernando Pessoa, a última frase que chama-nos muito à interpretação, que diz, e como a Manuel sabe muito bem, o que for, quando for, é que será o que é. Como é que interpreta esta frase que reúne tanto da nossa humanidade, a meu ver? Pois, o que eu digo é que realmente, no momento, não podemos pensar
Porque hoje em dia nós não podemos fazer planos para a vida. A vida é que tem que ter planos para nós. De maneira que o momento é este. Quando chegar e quando for, estamos aqui. É a minha conclusão que chega a esta frase, que para mim é muito bonita e sentida. Ao fim e ao cabo, acaba por ser um resumo mais simples do que parece do nosso dia-a-dia, não é? Exatamente, claro, sem dúvida nenhuma. Tendo em conta também a aprendizagem que tem vindo a fazer ao dizer poesia, nesse caso com o Mar Sousa, no grupo Palavras Sentidas, eu desafio a agarrar, por favor, no livro Tabacaria, que aí está ao seu lado, Fernando Pessoa, Heterónimo Álvaro de Campos, numa edição do Clube do Autor, e a abrir a página 36. Gostaria de ler para nós um bocadinho do que aí, o que aí está nessa página, se faz favor? Com muito gosto. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco. E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Se me ergo enérgico, convencido e humano, eu vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los. E saberei no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo um momento sensitivo e competente. A libertação de todas as especulações. E a consciência, que a metafísica, é uma consequência de bem-estar. Este livro que tem na mão é uma edição infantil em português e inglês e é um livro que tem sido bastante acarinhado, quer para crianças, quer para adultos. Este aqui, não é? Exatamente. Na sua opinião, e sendo conhecedor de poesia, acha que é necessário começarmos desde tenra idade a mostrar e a explicar ou ajudar a sentir a poesia às nossas crianças? De acordo, completamente, 100%. Eu acho que deveria existir uma disciplina no português, dentro da aula de português, com poesia, ou então uma atividade extracurricular, melhor dizendo, porque eu acredito plenamente que há muita criança, apesar de hoje em dia termos conhecimento que eles estão todos ligados às novas tecnologias e o livro é muito complicado, apesar de eu conhecer alguns, mas muito poucos, portanto, muito pouca de se interessarem por livros, apesar dos pais o incutiram com a poesia. Sim. E, como lhe digo, é preciso o pai transmitir essa poesia a eles. E essa paixão, não é? É uma paixão. Não é só ler por ler. Exato, não, porque é assim, quando se lê esta coisa, temos a poesia a ter um sentido. Claro, e eles, pequeninos, o pai tem que transmitir isto ao filho, a ler com ele, de maneira, claro. E depois ele, por si só, até pode ser o início. Este livro pode ser um belo presente de Páscoa para todos e realmente as crianças a partir daí e com a intervenção do pai seguirem a poesia. Eu acho que seria uma disciplina extracurricular com muito proveito porque a poesia, ao ler a poesia, articulamos as palavras. Ensina-nos a escrever e a ver outras palavras e de maneira que para os miúdos e mesmo para os jovens, sem dúvida que é uma mais-valia, digamos assim, a poesia. Isto é a minha opinião pessoal. Claro que sim. Refere que a poesia agora é quase uma arma anti-confinamento. Sem dúvida. Porquê? No seu caso, como é que tem corrido este É assim, como sabe, nós temos passado, e agora mais uma vez, muito tempo por casa. Claro. E eu, portanto, uma coisa é ler um soneto, um livro, uma ficção, qualquer coisa, do que ler poesia. Portanto, teremos que interpretar de uma certa maneira. E há aquele momento em que eu levo a ler um poema cerca de 1 hora ou 2. Um poema mais pequenino que seja. E aquele bocado que estou ali a ler, a reler, a interpretar, faz-me, sem dúvida, um bem enorme. Não só a mim, como às pessoas todas que leem poesia. Por isso, para mim, a poesia é uma arma de anticonfinamento neste momento. Mais uma vez digo, eu pessoalmente, não é? Porque há quem prefira o ir fazer caminhadas, sim, trilhos. Eu também gosto. Não sou pessoa de me dedicar somente à leitura. Também gosto muito, já reformado, de fazer essas atividades que nos ajudem a pensar, sim, sim, que nos ajudem a interpretar e muitas vezes, mas como lhe digo, dentro da mochila vai um livro. E faz muito bem. E então, nesse espaço de pouco tempo,
que muitas vezes os trilhos que nós vamos e que temos aqui na nossa terra, que são giríssimos, há sempre um tempo para parar. É mesmo. E aí abrimos um livro, procuramos um poema, lermos devagarinho para nós próprios. Nem que seja só uma frase, não é? E, exatamente, e a partir daí temos o dia ganho. Eu penso assim e faço isto. Claro que sim, sem dúvida. De Alberto Eiro, quando vier a primavera. Quando vier a primavera, e se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois da manhã, morreria contente, porque ela era depois da manhã. Se é esse o seu tempo, quando havia de ela vir, se não é no seu tempo. Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto, porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à volta dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Eu tenho reparado quando o grupo Palavras Sentidas vem aqui à nossa casa fazer os nossos saraus poéticos mensais, vocês dizem que vêm dizer poesia, não ler poesia. Porquê que é diferente dizer e ler poesia? O ler poesia, para mim, não é tão diferente como o dizer poesia. Eu acho que o dizer, como falam, que eu sou um dizer, é completamente do declamar também. Para mim, essa não está fora do baralho. Mas o ler a poesia, lemos de acordo com as vírgulas e com a leitura que nos apresenta o livro. O dizer poesia, aí sim é sentida. Essa é a diferença. O sentir a poesia é dizer. O ler é abrir o livro e começar a ler com as vírgulas, com os pontos. Exato. E que não faz sentido. A pessoa olha para aquilo e já. E então há que fazer. Pronto, eu costumo fazer um bocado de teatro ao ler a poesia. Aprendi isto com o meu querido Mário Sousa, porque faz todo o sentido. Porque é preciso, para mim, na minha maneira de ver, quando se diz poesia, é preciso ter atenção a quem nos ouve, a quem nos estamos a transmitir o que queremos dizer. Não é só chegar aqui e acabou. Não, a pessoa não percebe nada. Temos que transmitir algo a eles, que eles fiquem impressionados com aquilo que estão a ouvir, sentem o que estamos a transmitir. É esta a diferença entre o ler e o dizer. Muito bem. Fernando Pessoa foi, de facto, como temos vindo a falar nesta conversa, o poeta por si eleito para hoje ser aqui tratado. E o poema Tabacaria, que é um poema bastante grande, tira-lhe de uma forma direta, quase, a respiração, mas não só porque cansa fisicamente a ler. O que é que lhe toca mais neste grande poema do nosso Álvaro de Campos? Toca-me tudo, desde o início ao fim do poema em si. Portanto, a descoberta dele, a procura de novos valores, uma passagem, porque a pessoa o Fernando Pessoa era uma pessoa muito introvertida e muitas vezes tinha alguma dificuldade em pôr cá para fora aquilo que sentia. E eu, muitas vezes, não vou dizer que estou-me a comparar com ele, mas sinto um bocado isso. E esta leitura faz-me lembrar certas passagens da minha vida. E então a tabacaria foi uma que me apaixonei de imediato. Foi muito difícil, não é fácil. E de maneira que tive para aí 2 ou 3 semanas a tentar aprender a dizer a poesia e a tentar perceber, e aí sim percebi a transmissão que ela me fazia e a que eu dava, a que eu estava a me ouvir, e a razão pela qual eu me apaixonei pela tabacaria. É um poema grande, é um poema de 6 páginas, é preciso estar muito atento a quem está a ouvir e é preciso também dizer muito bem. E espero que corra bem.
Claro. Relendo um teu poema, também para preparar aqui esta nossa conversa, eu relembro que há várias partes desse poema que nos remetem quer para o início da nossa vida, quer um bocadinho para a nossa atualidade muito rápida, no caso, falo por mim, né? Numa fase em que que estamos numa fase muito ativa, às vezes das frivolidades diárias de que não nos damos conta e que nos roubam tanto tempo. Há aí uma passagem, não sei qual é a página, em que ele fala do lagarto que corta o rabo e remexe. E acaba por só existir. Exatamente. Acha que essa parte, esse poema tem sido escrito há tanto tempo, isso nunca muda? As pessoas pensam que têm a vida na mão e não dão só existir? Não. Isso continua a existir. Deverá continuar a existir. A vida não é assim uma maravilha como toda a gente pensa. Hoje em dia ela tem-nos dado provas que temos que estar preparados para aquilo que a vida tem para nos dar. E é quase do lagarto, não é? A gente corta o rabo, ele continua a andar, mas temos que estar preparados onde é que ele vai, qual é a continuidade dele. Claro que sim. Mas seja como for, Fernando Pessoa tinha uma multiplicidade de se transformar e de se mostrar em vários nomes. Sim. Ele, como disse há bocadinho que ele era introvertido, acha que ele precisava de máscaras para se mostrar? Como nós às vezes Sim, de todo. Aliás, o Fernando Pessoa não tem meia dúzia de heterónimos, tem para aí 70 e tal. O caso do Bernardino Soares, penso que é o heterónimo que ele usou no livro de Fernando Pessoa, do Desassossego. Tem o Miguel Campos, o Caeiro, o Orfeu, inclusivamente, tudo isto. Ele gostava pouco de se exibir. Sim. E então utilizava estes heterónimos para pôr cá para fora aquilo que sentia. E muitas vezes pessoas sem quase qualificações algumas. Eu lembro-me de alguns, penso que, não sei se seria o Caeiro, que era um simples funcionário de escritório ou um contínuo, inclusivamente. E eu acho que nós, hoje em dia, por vezes, temos esse pensamento. Não é só nós que estamos aqui, mas às vezes pretendemos dizer alguma coisa e vamos dizer, mas foi aquela pessoa que fez. Não sei se estão-me a fazer entender. Passa-se por dias de hoje. E todos nós temos um bocadinho, talvez, de Fernando Pessoa dentro de nós. Todos nós temos Fernando Pessoa dentro de nós. Claro que sim. No início da nossa conversa falou-nos com orgulho da biblioteca que tem e que tem vindo a crescer. Diga-me alguns livros mais icónicos ou mais importantes para si que tem lá nessa sua estante. Eu poderia dizer que as minhas primeiras obras foram O Caminho de Castelo Branco, essa de Queiroz, Os Lusíadas, tenho alguns, e tenho muitos outros de que vou adquirindo. Muitos regionais, tenho o Jorge Botelho, tenho o Urbano Betancourt, tenho outros em inglês que me falha agora completamente a memória, mas tenho à volta em casa, não é muito, é uma biblioteca pequena, de uns 200 e poucos livros, não tem mais do que isso. De maneira que vou adquirindo, geralmente leio também não só livros como revistas e sou muito influenciado por aquilo que vem referenciado na revista do Expresso, se posso passar a publicidade, na revista Visão, apaixono-me por aquilo e a primeira coisa que faço, já agora posso dizer, quando compro um livro, ou quando vou comprar um livro, é ler o prefácio. Só depois daí, então, é que faço a aquisição. Se o prefácio não me agradar, de todo, não faço. Mas tenho umas obras jetosas em casa. Então acha que o prefácio diz mais de um livro do que uma sinopse, por exemplo? Sim, para mim faz. Para mim faz todo o sentido. O prefácio é aquilo que eu leio de imediato e depois, então, o resto virá. Para quem gosta de livros, independentemente de ser dos anos 2000 ou 20.000, aquela estante, aquela parede onde está a estante da nossa casa é onde nós paramos mais, o nosso olhar. Sim, sem dúvida. É ali a minha zona de conforto. Eu, aliás, tenho a sala com um canto de leitura que é meu, tenho o meu quarto de escritório com livros que é meu e é a zona onde me sinto bem. Um dia, não sei se o meu neto irá eventualmente ter gosto pela leitura, se o tiver, ficará para ele, se não, depois terei que falar com alguma biblioteca atual para deixar com todo o gosto os livros que lá estão.
E a esposa partilha consigo esse gosto ou não, ela não se importa muito de leitura. Prefere trabalhos manuais como Registros de Santo Cristo, Presépios de Lapinha, do que propriamente ler. Eu já, não, prefiro a leitura, aquele serviço miudinho de estar a fazer a Lapinha e os registros, é diferente. Ela é mais nova que eu, também está reformada e prefere outro estilo de passatempo. Claro que sim. Quem gosta de ler, por consequência, gosta de aprender e de saber mais. Por isso, eu volto atrás ao que nos contou no início. Há uma licenciatura em vista, é a História. Sente necessidade de aprender sempre e cada vez mais? Sim, eu quero muito, eu não quero parar, porque a aprendizagem ao longo da vida assim me ensinou. Acho pouco tempo a Universidade Sénior, que temos formações, e então, quando começou a Covid, eu já estava a integrar-me para tirar História. Aliás, falei com a professora da universidade, pedi-lhe a sua opinião sobre o assunto, e ela disse: sim, Manel, eu acho que tens todos os possíveis para isso, não tem problema nenhum, segue aquilo que gostas, e como gosto muito de História dos Açores, e vou por aí, muito possivelmente, se Deus me der vida e saúde, não é? Porque há muita coisa pela frente, ainda vou a tempo apesar de fazer num semestre 2 cadeiras, não é só para mim, não é? Para ter um canudo que não serve de nada, mas quero muito aprender e sinto necessidade de mais qualquer coisa. Claro que sim. Ainda no poema Primavera, Fernando Pessoa diz: a realidade não precisa de mim, às tantas. Isso não condiz nada com a sua vontade de continuar a ser e a estar bem neste mundo. Não, completamente não diz. Mas, como eu lhe posso dizer, não podemos ir só para aquilo que os poemas dizem, que os poemas nos falam. Temos que dar a volta e interpretar de uma outra maneira. De maneira que eu vou seguir a minha veia, não de poeta longe de mim, mas de aprendizagem e de estar na vida. Por isso mesmo, nós sabemos que a sua saúde tem preocupado, mas o mundo dá-nos as dificuldades também. Sim. Para sabermos ser mais e melhor. Diz o nosso Fernando Pessoa que tem em si todos os sonhos do mundo. Quais são os sonhos que moram e continuarão a morar dentro de si? Os meus sonhos, portanto, será ver um dos primeiros sonhos é ver o meu neto crescer. E, sem dúvida que é um dos meus sonhos. E ter muita saúde, eu e a minha família, para dar continuidade à vida e à família que bem merece, penso eu. E que todos à minha volta estejam bem. Claro que sim. Estamos a caminhar também aqui para o final da nossa conversa. Se pudesse resumir numa frase, como é que diria que é a poesia, ou como é que tem sido a poesia da sua vida? A poesia, para mim, da minha vida, a minha vida é uma poesia. Eu acho que está tudo dito. A minha vida é uma poesia, tem os seus altos e baixos, claro. Profunda, muitas vezes, sentida. Nada é fácil. Temos que estar preparados para os baixos da vida. E eu não quero de todo passar em claro que neste momento não estou assim nos meus melhores dias e eu quero muito ultrapassar isso o mais rápido possível e eu vou conseguir e estarei em breve convosco com novas atitudes, com novos sentidos e quem sabe até um outro poeta. Quem sabe, uma próxima conversa que certamente não demorará muito para acontecer. Daqui da nossa parte nós agradecemos imenso a sua presença. Eu é que agradeço. O seu coração aqui, ter deixado connosco estas palavras. Eu é que agradeço a vocês, como mais uma vez, agradeço imenso o vosso acolhimento que têm tido para comigo e com o grupo Palavras Sentidas. E fazemos isso porque sentimos que as vossas palavras são sinceras. Muito obrigada. Obrigado e eu. Até à próxima. Obrigado, e que Patrícia. A poesia seja sempre uma presença frequente. Obrigado, Patrícia. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Poema de Fernando Pessoa, o seu heterónimo, Álvaro de Campos, intitulado Tabacaria. Não sou nada.
Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, por uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos ceros, com a morte e purinidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa, a este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e o ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem passou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e à sensação de que tudo é um sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente era igual à outra. Saio da janela, sento-me na cadeira, em que hei de pensar? Que sei do que serei ou que não sei o que sou? Será o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos, gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nem haverá senão um estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações e altas e nobres lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, em que são realizáveis? Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar. E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum cão escreveu. Mas sou, e talvez sempre o de mansarda. Ainda que não moro nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre e só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e contou a cantiga do infinito numa capoeira e ouvi a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não. Nem em nada. Derrama a natureza sobre a cabeça ardente e o seu sol e a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha se vier ou tiver de vir ou não, venha. Escravos cardíacos das estrelas,
conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o sistema solar e a Vida Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões de todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja. Come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo em desprezo sem lágrimas. Nobre, ao menos do gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rolo para um decurso de coisas. E fico em casa, sem camisa. Tu que consolas que não existes e por isso consolas? Ó Deus agreda, concebida com estátua que fosse viva, ó Patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ó princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ó marquesa do século XVIII, degotada e longínqua, com gote célebre do tempo dos nossos pais, eu não sei quê de moderno, não concebe a um quê, tudo isso, seja o que for que seja, se por inspirar o que inspire. Meu coração é um balde despejado. Com os que invocam espíritos, invocam a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua. Com uma nitidez absoluta, vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos como se cruzam, vejo os cães que também existem e tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isto é estrangeiro como tudo. Vivi, estudei, amei, até queria. E hoje não há mendigo que não inveje só por não ser eu. Olho a cada um dos andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca te vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem recortem o rabo e a quem o rabo para aquele do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube. E o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era. E não desmenti. E perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pregada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. A essência musical dos meus versos inúteis, quem me dera encontrar como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre de fronte da tabacaria de pronto. Calcando aos pés a consciência de estar existindo com um tapete a que um bêbado tropeça e um capaz que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta.
olhou com o desconforto da cabeça mal dotada e com o desconforto da alma mal entendente. Ele morrerá. E eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois, de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente. Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabletas. Sempre uma coisa de fronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono, mistério da superfície. Sempre isto como sempre outra coisa, ou nem sempre uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco. E a realidade aplausível cai de repente em cima de mim. Se me ergue enérgico, convencido e humano, e vou tensionar e escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los. E celebrei no cigarro a libertação de tudo dos pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo um momento sensitivo e competente. A libertação de todas as especulações. E a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois, deixo-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha cadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vá à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o truque na algebeira das calças. Ah, conheço-o. É o Esteve sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta, com um puro instintivo de vinho, o Esteve voltou-se e o vi-me. Assinou-me. Adeus. Gritei-lhe. Adeus ao Esteves! E o universo reconstruía-se num sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu.